Hoje nós vamos conversar sobre a utilização de ferramentas de satélite para o monitoramento, para a gestão da pastagem. Olá, eu sou o André Sório do Sistema Voazan e da consultoria Pecuária Online. E vamos falar sobre a plataforma chamada Pastoreio de Precisão, que é justamente onde nós fazemos o cruzamento das informações, tanto do satélite quanto das necessidades do rebanho de cada propriedade. Então, o Pastoreio de Precisão, ele é uma ferramenta que ele mescla sensoriamento remoto, mescla sistema de informação geográfica e mescla análise geoestatística. Sensoriamento remoto, nós usamos então o monitoramento de resoluções espectrais de ondas visíveis e invisíveis que fazem um sensoriamento ou monitoramento temporal, ele passa de 5 em 5 dias e passa de 12 em 12 dias. Espacial, porque ele monitora módulos e piquetes e, por que não, fazendas também. E dentro disso ele nos traz parâmetros biofísicos do pasto, quantidade de pasto, qualidade de pasto. Todas essas informações eles passam para o SIG, para o Sistema de Informação Geográfica, com um tratamento computacional de dados e armazenamento desses atributos. E depois eles vão para uma análise geoestatística, identificação da variabilidade espacial e temporal dentro desse processo e interpretação da correlação desses parâmetros biofísicos. Parecem palavras complexas, não são palavras simples, na verdade, mas elas traduzem o que é o pastoreio de precisão. Então, junta toda essa confusão numa plataforma unificada, toda essa complexidade numa plataforma unificada, utilizando esses dados dos satélites, cruzando com a necessidade nutricional do gado a pasto, trabalhando com curvas de crescimento de pasto e, claro, complementado pela amostragem a campo, de maneira que a gente consiga comparar dados que estão vindo de milhares de quilômetros de altura com dados que são coletados lá na fazenda. E como eu estou dizendo, o nosso objetivo é tirar essa complexidade e torná-lo fácil de usar. Esse foi, desde o início, um compromisso de todo mundo que estava desenvolvendo esse processo, transformá-lo em fácil de usar. Vamos discutir hoje, então, algumas funcionalidades para vocês verem. Temos aqui, nessa tela aqui, a matéria seca, qualidade do pasto, a tabela de dados de uma maneira muito simples de ser utilizado. E no exemplo 1, a gente pega um filtro de fazenda e módulo, simplesmente escolhe a fazenda aqui, a pessoa entra com o seu login, e se tiver mais de uma fazenda cadastrada, irá escolher a fazenda aqui, escolhe o módulo que quer trabalhar, escolhe o piquete, se quiser colocar esse filtro, e, por exemplo, escolhe uma época de trabalho, e aí, de filtragem. E aí, com isso, a gente tem uma quantidade de informação muito significativa da oferta de pasto em cada uma das medições, seja do satélite óptico, seja do satélite radar, seja da amostragem de campo. Outro exemplo, a gente pode filtrar um módulo para pegar a qualidade. Então a gente tem aqui no módulo 2, a média do módulo ao longo do tempo, desde que ele começou a ser monitorado, de todos os seus piquetes, quanto tem de proteína bruta, quanto tem de energia metabólica, quanto tem de fibra e detergente neutro e quanto tem de matéria seca. Qual foi o máximo medido, qual foi a média medida, qual foi o mínimo medido. Tanto de um atributo de proteína, tanto do outro atributo, quanto energia,
quanto do outro atributo, que é a fibra, quanto do quantitativo desse piquete. E isso pode ser trabalhado piquete a piquete, módulo a módulo, 2 ou 3 piquetes em comparação, num determinado período, num dia só. E aí um exemplo que eu gosto muito, tu pega aqui, filtro de piquete, a qualidade dele no valor de um piquete no dia. Então nesse dia específico vai ali, clica no piquete e consegue saber o piquete 6 naquele dia, qual é a sua qualidade. Obviamente, eu estou falando de um piquete num dia, não existe máxima, média e mínima, né? Todo um número só, porque ele é uma medição apenas. Nesse caso aqui, o piquete 06 do módulo 2 da Fazenda São Pedro estava com 9,9% de proteína bruta, 1.851 quilos de megacalorias por quilo de matéria seca, 1.851 megacalorias por quilo de matéria seca, perdão, 59,6% de fibra em detergente neutro e tinha 745 quilos de matéria seca por hectare. E eu reafirmo, nós estamos trabalhando duro para que fique realmente fácil de usar. Tanto que uma outra facilidade, um outro atributo, uma outra possibilidade dessa plataforma do pastoreio de precisão é o que nós chamamos de calculadora e que permite que se calcule índices. Simplesmente escolhe a fazenda, escolhe o módulo, escolhe o período de ocupação, 8 horas por piquete, 12 horas por piquete, 1 dia por piquete, 2 dias por piquete, e escolhe uma das 3 perguntas que estão disponíveis. São 3 perguntas fundamentais para o manejo. Então, quantas cabeças cabem nesse módulo? É uma pergunta que vocês já se fizeram, certamente. Se eu quiser ganhar um determinado peso, quantas cabeças cabem no módulo? Aí fixando um valor de ganho. E claro, se eu tenho um lote já dentro da área, qual é o ganho de peso esperado no lote? Quando a gente faz essa pergunta, a plataforma busca as informações do satélite, busca as informações da fazenda, mas nós temos que entrar com as informações de categoria animal, peso médio do lote, quanto que se quer ganhar, obviamente, e a quantidade de cabeças, dependendo da pergunta que se faz. Então, aqui no exemplo 4, eu vou com um exemplo de uma das perguntas da calculadora, quantas cabeças cabem nesse módulo? E a resposta virá desta forma aqui. A gente coloca módulo A, 2 dias de ocupação por piquete, está ocupado por machos até 12 meses, que tem 280 quilos de peso vivo. Máximo de cabeças, 147 cabeças, com um desempenho previsto de 881 gramas por cabeça dia. E vem com algumas informações, que a gente chama de informações auxiliares, como qual é o consumo com base em peso vivo, qual é a lotação, qual é a carga instantânea, que no caso quase 41 unidade animal por hectare, tempo de descanso, quantas arrobas está produzindo por hectare por mês. E essas informações todas aqui no amarelo vieram do satélite. Então, quando a gente utiliza isso aqui, nós estamos trabalhando para que a pessoa que vai utilizar simplesmente se preocupe em buscar as informações que são úteis para a sua tomada de decisão. Todo o restante, quantidade de matéria seca, teor de proteína bruta, fibra, detergente neutro e energia metabolizável é coletado do satélite pela própria plataforma. Então, a finalidade do pastoreio de precisão é ficar fácil de usar e responder perguntas. Atenção com detalhe. Essa ferramenta, ela não vai trocar o gado de piquete. Ela não vai conferir se tem água, se tem sal, ou ver se o gado está lá na área.
muito menos vai formar um lote homogêneo, como a gente sempre discute nas 4 leis do pastoreio Voisin. Tampouco ela deixa de exigir a observação em loco. A gente tem que ir lá no campo olhar se está sobrando pasto dentro do nível que a gente quer no nosso manejo, se tem ataque de praga e doença, se a área está tomada por planta daninha e também, claro, olhar o estado físico sanitário do gado. Então, o pastoreio de precisão é uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão utilizando basicamente ferramentas de satélite, mas ela precisa ser complementada pela tua presença lá no campo. 2 perguntas para o nosso debate. Gostou da nossa conversa de hoje? E você pensa que essa ferramenta poderá ser útil lá na tua fazenda? Eu gostaria de saber isso na hora que a gente estiver conversando daqui a pouquinho. Vai aqui nesse endereço, entra em contato conosco, segue as nossas redes sociais, a gente posta conteúdo com regularidade na rede social da tua preferência.